Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus nesta noite pelo pastor Fernando, que sempre está nos dando uma bênção de ministrar na casa do Senhor. Meu pastor, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os irmãos que abençoam eu e minha esposa, eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos que nos trata tão bem, glorificando o nome do Senhor. Amados, eu quero trazer uma mensagem nesta noite, uma mensagem de Deus profética para você. Quem recebe, diga glória a Deus. Você é um homem ou uma mulher profética, diga glória a Deus. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vem para a casa do Senhor, como você vem? Vem disposto a adorar de verdade ou vem disposto só a ouvir a palavra e não entender nada? Vamos ficar de pé para a gente compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amado, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, onde, segundo o doutor Lucas falou sobre esse ministério de Jesus que ensinava e continuava ensinando. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 3 até o 5. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam disperso ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo, e a multidão unanimemente prestava atenção o que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Versículo 26, amém? 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, descendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, o eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressando, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta esse carro. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, quero te dar graça nessa noite por essa bênção do Senhor, porque o Senhor já está no nosso meio operando, e nós queremos te agradecer, Senhor, que essa palavra venha no coração dos teus servos e faça aquilo que lhe apraz, e todos digam amém. Assenta dando glória a Deus, amém, amado? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amado, nós temos uma igreja profética, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 3, né, que fala a bênção do Senhor. Bota aí, Juan, para nós, em nome de Jesus. E essa igreja profética é uma bênção. Que você já recebeu a profecia do Senhor? Amado, eu quero saber hoje por você, quando você passa dali para adorar o Senhor, para vir à casa do Senhor para adorar Ele, como é que você vem? Você vem adorar disperso, andando, chega aqui, você tem ouvido a palavra do Senhor? Você tem ouvido o que o anjo da igreja fala? Tem compreendido o que o anjo da igreja fala à igreja? Tem compreendido o que o Espírito diz à igreja? Quem tem? Levanta a mão. É muito importante nós sabermos quando nós vamos adorar o Senhor e chegamos na congregação, será que entendemos o que o Espírito diz à igreja? Por isso, nesta noite, eu quero colocar uma palavra profética: saindo do caminho do deserto. Saindo do caminho do deserto. O eunuco estava no caminho
do deserto. Deus quer tirar alguém aqui do caminho do deserto nessa noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, a palavra do Senhor é poderosa. Nesta época aqui, o apóstolo, o escritor Lucas diz que Jerusalém estava sendo dominada, atacada, mas o Espírito Santo estava levando todo mundo a glorificar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Estava cheio, o povo estava manifestando o poder de Deus ali, e a glória do Senhor encheu Jerusalém. Mas a perseguição era grande. Diz a palavra no capítulo 8 que Paulo assolava a igreja, prendia, colocava na prisão, não tinha ninguém que parasse Paulo, mas a igreja crescia em graça, diga glória a Deus. A igreja crescia poderosamente, a igreja crescia gloriosamente, para que você possa entender a mensagem do Senhor. E aí eu quero dizer para você que Jesus estava procurando 12 apóstolos, e a palavra diz que Deus manifestou o poder e achou Filipe. Diga glória a Deus. Achou Filipe, diga, achou Filipe. Ele foi atrás e achou. Quem procura acha. Aqui em João capítulo 1, do versículo 43, Jesus foi atrás e achou. Filipe podia falar, eu sou privilegiado porque Jesus me achou. Jesus achou Filipe. Aqui em João capítulo 1, versículo 43, Jesus acha Filipe. E Jesus também traz Filipe e nomeia Filipe apóstolo. Diga glória a Deus. Ele nomeia. Ali em Lucas, capítulo 6, do versículo 13, para você entender a mensagem, eu tenho que fazer assim para chegar aqui onde nós chegamos. Jesus, o próprio Jesus, não foi Pedro, não foi João, mas Jesus nomeia Filipe apóstolo. Lucas, capítulo 6, do versículo 13. Jesus nomeia Filipe apóstolo, amém? Filipe agora é apóstolo, Filipe foi chamado, e aí a igreja correndo, a igreja sendo atacada, e Filipe ali no meio, e Jesus morre, e Jesus volta, vai para o céu e chegou, assunto ao céu. A palavra diz que então os mais velhos, João e Pedro, chama Filipe no capítulo 6 de Lucas. No capítulo 6, Lucas capítulo 6, do versículo 3 e 5, eles chegam e vê que a igreja estava muito tumultuada e fala com Filipe, Filipe, você se incomoda se nós rebaixarmos vocês a diácono? Olha só, apóstolo, chamado por Jesus. Agora, os discípulos falam, você se incomoda de você ser rebaixado a diácono? Abre lá em Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 3 e 5. Primeiro ele chama ele reúne todo o corpo diaconal, que ali foi formado o corpo diaconal, chama e fala assim, olha, estamos precisando de 7 homens cheios do Espírito Santo, homem eloquente, bom na palavra, e vai fazer coisas tremendas, e vai cuidar desse ministério aqui. E começa a falar um e outro e diz, Filipe. Agora Filipe então é diácono. E a igreja estava sendo assolada, e todo mundo, como nós lemos aqui, assolado, e todo mundo foi disperso. A palavra diz que todo mundo dispersou, como nós lemos aqui. Saulo assolava a igreja, no versículo 4, capítulo 8, mas os que andavam dispersos por toda, anunciando a palavra do Senhor, e desceu Filipe da cidade de Samaria e pregava o evangelho. Todo mundo sumiu, Filipe sumiu, ninguém sabia. De repente, houve uma situação de que diz, Samaria está pegando fogo, diga glória a Deus. Samaria, todo mundo se converte, Samaria, todos os demônios saem. Quem estava lá? Filipe, diga glória a Deus, você é um Filipe, diga aleluia. Filipe então está em Samaria sozinho, pregando a palavra, incendiando, o Espírito Santo curando, levando a mensagem, o poder de Deus ali, poderosamente, e Filipe lá encheu Samaria, não tinha ninguém, mais de 1.800 pessoas, todos convertidos, passava a paz do Senhor, shalom, a paz do Senhor, não tinha mais ninguém falando palavras assim, diferente, todo mundo shalom, paz do Senhor, shalom, e Filipe tomou toda a Samaria. Se você ler o capítulo 8, você vai ver que Filipe tomou toda a Samaria pelo Espírito Santo, não tinha mais, tinha até um macumbeiro lá, tinha até um feiticeiro, tinha até um enganador, um mágico chamado Simão. Esse mágico enganava todo mundo. Esse se converteu, diga glória a Deus. Na primeira instância, Filipe chegou, pregou para ele, e ele se converteu. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Eu estou fazendo esse arrodeio todo para que você possa entender a mensagem. Filipe então estava ali glorificando. Por isso eu perguntei a você, quando você entra na igreja, você entende o que o Espírito fala? A igreja diga glória a Deus. Você entende quando o anjo da igreja está aqui, o pastor Fernando, ele ministra, você vem adorar na casa do Senhor. Quando você começa a ouvir, será que você entende? Olha só o que Deus faz. Deus faz Filipe ser apóstolo, ele vai para diácono, agora ele está em Samaria pregando. E pregando, não importa onde você está, você tem que pregar onde você estiver, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Filipe povoou pelo poder de Deus toda Samaria, aleluia. Amado, você pode ser assim, você crê nisso, levante a mão e glorifique o Senhor. Então Samaria está toda tomada pelo poder do Espírito Santo, converteu ali aquele Simão, mentiroso, filho do cão, estava ali completamente dominando tudo, mas o poder de Deus chegou ali, dominou, e a glória de Deus começou a encher a vida dele. Mas ele era um pouco mandrake, ele ficava ali só olhando qual é o poder que tinha para que ele pudesse abocanhar e poder fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Escute isso para você entender. Aí a palavra de Deus diz que Samaria estava cheia. Como fazer? Vamos chamar reforços, diga glória a Deus. Vamos chamar reforços porque Filipe só batizava no batismo das águas. O povo só descia as águas, mas precisava ser batizado pelo Espírito Santo, diga glória a Deus. Então vamos chamar reforços, vamos buscar alguém para batizar esse povo todo de Samaria no Espírito Santo, aleluia. Vamos lá, capítulo 8, do versículo 14, foram buscar reforços. Foram buscar, chamaram quem estava lá em Jerusalém. Vamos aqui, Atos, capítulo 8, versículo 14. O que é que diz? Vamos ler comigo? E viraram para quem? Pedro e João. Homens que tinham poder, cada um tem um mistério, diga glória a Deus. Ali Filipe só batizava nas águas, mas o poder de Deus estava com Pedro e João, porque Pedro, numa palavra, ganhou mais de 5.000 pessoas. A palavra de bênção, de manifestação do Espírito Santo estava com Pedro. E a palavra diz assim no verso 16. Alguém pode botar aí para mim? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome de Jesus. Não tinha o Espírito Santo. Filipe só batizava em nome de Jesus. E aí o que acontece no verso 17? Então lhe impuseram as mãos, receberam o quê? O Espírito Santo. Você hoje vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você crê? Você vai sair cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, amado, quando esse tal de Simão viu, falou, eu estava seguindo o Filipe, porque ele fazia, pregava, o povo se convertia, eu me converti, mas eu estou olhando esse aí é cheio de poder. Olha, esse é cheio, quando bota a mão, a pessoa sai pulando, sai glorificando, eu quero esse poder, eu vou ter um dinheiro aqui para me pagar ele por esse dom, misericórdia. Olha só, ele encarou, sabe quem? Pedro, aqui no capítulo 19. 20, amém? Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste do que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha só, amado, ele queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro, ele não estava convertido, ele estava convencido. Mas Deus fez ali com ele, e Pedro começou a largar umas palavras para ele, que ele tremeu, mas ele se converteu, diga glória a Deus. No capítulo 24, ele viu que a palavra foi pesada, no versículo 24 diz assim, e respondeu, porém, Simão, disse, ora por mim, e ao Senhor, para que nada do que eu disse venha sobre mim. Ele se arrependeu, diga glória a Deus. Ele viu que Pedro falou com ele veementemente, olha, se você não se arrepender, no verso 24, se você não se arrepender do seu pecado, você vai à cova. E ele pediu perdão, ele se converteu. Foi aí que nós entramos no corpo da palavra agora, diga glória a Deus. Então Filipe era apóstolo por Jesus, Filipe desceu a diácono, agora Filipe está aqui achando, Samaria está toda ganha, diga glória a Deus. Samaria está povoada pelo poder de Deus, o Espírito Santo, eu estou com a igreja formada, eu estou agora cheio do Espírito, eu posso ter todo mundo aqui comigo. De repente, capítulo 8, versículo 26, olha o que o anjo fala a Filipe.
E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Como assim? Depois da igreja cheia, depois de eu ganhar muita gente para Cristo, eu estou aqui numa igreja povoada, e o anjo vem no meu ouvido e fala: desce e vai para a estrada que está no deserto. Diga misericórdia. Amado, depois eu queria saber, se fosse você tivesse com tudo pronto e o anjo chegasse a você e dissesse: desce agora e vai para o deserto. Amado, quando você está no deserto e vai para Samaria, é uma coisa. Agora, sair de Samaria para ir para o deserto, misericórdia. Quem quer ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Amado, por isso eu botei saindo do caminho do deserto. Quem quer sair do caminho do deserto hoje? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. A palavra dizia que o caminho era assim, o deserto era outro lado. Deus quer tirar alguém hoje do deserto. Diga glória a Deus. É uma palavra profética, é uma palavra gloriosa da parte do Senhor para a sua vida nesta noite. A palavra diz que então Filipe obedeceu. Ele desceu, diga glória a Deus. De apóstolo, de diácono, agora nada, não tem mais nada. Imagina deserto. O que é deserto? Deserto. Vamos aqui comigo. Filipe no caminho do deserto. Deserto? Você já ficou no ponto do ônibus quando não tem ninguém de noite? Olha para o lado, deserto. Olha para o outro, deserto. Mas foi o anjo que mandou, diga glória a Deus. O anjo que mandou Filipe ficar ali. De repente ele escuta uma situação assim. No caminho do deserto. E aí quem vem no caminho do deserto? Como nós lemos aqui. Diz aqui que Filipe desceu, um homem etíope, no capítulo 27, e levantou-se e foi que o homem etíope, o único mordomo de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros que tinha em Jerusalém, para adoração. 6 meses ele levava para ir em Jerusalém para adorar. Todo ano ele vinha, eu creio que ele vinha com pergaminho de Isaías, mas nunca entendia. Por isso que eu perguntei a você, quando você vem adorar o Senhor, você entende o que você está lendo? Ou o que o anjo da igreja está falando? Muitos, amado, vêm à congregação, mas não entendem. Eu fico ali, amado, eu fico adorando, eu choro, eu pulo, eu danço, não sei quem observa, mas eu adoro. Se você me ver, vai me ver chorando ali, porque eu quero entrar aqui, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero entrar aqui, eu quero ouvir a manifestação do poder do Espírito. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. E aquele homem estava ali, esperando alguma coisa que Deus mandou, e a palavra diz que esse homem vinha no cavalo. E aí os cocheiros falou: Senhor, homem no caminho. Estrada, né? Mete o pau na mula, homem no deserto, no caminho é ladrão, vão correr. A palavra diz que eles correram sim. E o Espírito, no verso 29, diz assim: e disse o Espírito, Filipe, chega e ajunta o carro. Não, eles não vieram devagar, porque ali estava um presidente, um homem de muito dinheiro dentro do carro no deserto. Amado, Deus quer tirar alguém do deserto nesta noite, diga glória a Deus. Então esse homem correu, e Filipe... E correndo, porque o Espírito chega o carro, e ele correu. Não era uma carruagem, não era um carrinho, era uma carruagem, diga glória a Deus, porque ali estava o superintendente de todo o dinheiro de Candace, de todo o dinheiro de Etiópia, e o homem não tinha um carrinho, ele tinha uma carruagem grande. Corre, que eu não sei quem está no deserto. E Filipe atrás, o Espírito falou: ajunta o carro, e ele correndo, ajunta o carro, corre. Aí diz aqui no verso 30, e correndo Filipe ouviu que ali que lia o profeta Isaías e disse: tu entende o que lês? Ele correndo, e ele lá dentro, e Filipe correndo dizendo: tu entende o que lê? Como é que ele sabe que eu estou lendo? Tu lê o profeta Isaías, para o carro. Como é que ele está sabendo que eu leio o profeta Isaías? Diga glória a Deus. É pelo Espírito, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, para o carro, porque ele está do lado de fora.
E eu estou aqui dentro, como é que ele sabe que eu estou lendo? Parou o carro, olha o que ele disse. E ele disse: como podeis entender se não há alguém que me ensine? E rogou-lhe que Filipe subisse com ele ao carro. Sobe! Então Filipe estava correndo junto ao carro. O que é que Deus quer falar conosco nessa noite? Diga glória a Deus. Deus quer tirar você do caminho do deserto. Amado, nós estamos no último mês do ano, diga glória a Deus. Entrando no ano 2026, Deus quer tirar você do caminho do deserto, diga glória a Deus. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas Deus está falando, você só está num caminho, eu vou tirar você desse caminho do deserto. Vou crer nisso, glorifica o nome do Senhor. Esse homem, quando ouviu que Filipe descobriu o que ele estava lendo, e correndo falou: tu leu o profeta Isaías? Manda parar aqui. Como é que ele sabe? É o Espírito, diga glória a Deus. Por isso, amado, quando você entrar aqui, tem que ouvir o que o Espírito diz à igreja, para você entender, porque senão vai continuar no caminho do deserto. Esse homem viajava todo ano, mas quando voltava, andava no caminho do deserto. Deus quer te tirar desse caminho do deserto. Você crê nisso? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, baixandere cantarabia, subiandarás. Oh, glória a Deus. Esse homem viu que Filipe sabia. E o que você está lendo? Você está lendo Isaías capítulo 53, 7 e 8. Pode botar, Juan. Você está lendo Isaías 53, 7 e 8. Ele diz: parou o carro, manda que ele suba. E o lugar que é escrito que ali era, este foi levado. Vamos ler comigo? É Isaías 53, 7 e 8. Amém? Vamos ler. Ele foi... Olha só o 8. Oh, glória a Deus. Quando ele ouviu isso, ele sabia que Filipe estava do lado de fora, conhecendo o que ele estava lendo do lado de dentro. Ele falou no verso 33, no verso 34, respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te que, de quem diz isto? O profeta? Disse mesmo, ou do que a outro. Então Filipe, abrindo a boca, e começou nesta escritura lhe anunciar Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Agora Filipe, amado, eu estou quase terminando. Agora o Filipe, amado, fala: caramba, de apóstolo, diácono, deserto, e agora eu estou com um homem riquíssimo, pai na fé dele, e o que eu vou fazer? Abrir um trabalho milionário. Eu vou lá para a Etiópia, porque essa palavra aqui já foi plantado. Quando a mulher de Salomão veio aí, a esposa, Betsaba, ela levou um pouco do mistério de Deus para lá, para a Etiópia. Este homem conhecia, mas não entendia. Diga glória a Deus. E Filipe, pregando, naturalmente falou: eu agora estou com o homem mais rico da Etiópia. Como eu ganhei Samaria, eu também vou ganhar a Etiópia toda. Diga aleluia. Eu vou ganhar a Etiópia, eu vou fazer um grande trabalho. Sabe o que é que Deus está falando para você? Deus quer tirar você desse deserto. Eu não sei qual é o deserto, se é briga em família, se é situação no seu lar, se é situação que está prendendo você, é um caminho do deserto. Neste mês que está terminando, Deus está falando profeticamente para você. É só para quem crê, diga glória a Deus. Se você crê, levante a mão e glorifica o Senhor. É para quem crê essa palavra. Para quem não crê, não vai receber, mas para quem crê, se você crê, recebe essa palavra.
Porque Deus está falando de um caminho do deserto. Muitas das vezes pensa que é um deserto literalmente. Talvez seja uma briga familiar, talvez seja um filho que está preso, talvez seja alguém que é um deserto e Deus está falando, só tem um caminho e hoje eu tiro do caminho. Este homem, 6 e 6 de ano em ano, ele ia para Jerusalém adorar. Eu creio que ele voltava com esse pergaminho e não entendia o que estava lendo. Eu perguntei a você, quando você entra na congregação e que você vê o anjo da igreja falando, você vem adorar, será que você entende o que o Espírito diz à igreja? Você é um adorador e Deus quer fazer você, em nome de Jesus, sair desse deserto. Talvez é um deserto que você não compreende. Você já devia ser um Filipe, diga glória a Deus, da sua casa. Devia ser um Filipe de Samaria, da sua casa, da sua família. Deus quer operar milagre na sua vida. Filipe agora está com o homem mais rico de toda a Etiópia. Pai na fé, glória a Deus. Eu sou pai na fé do homem mais rico, vou abrir um negócio. Quando ele pensa que vai abrir um negócio, olha o que faz aqui, vamos comigo. A palavra diz que, no verso 36, e indo ele ao caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que seja batizado? Diga glória a Deus. Literalmente o ministério de Filipe era do batismo de João Batista. Ele mergulha o eunuco e ali ele é batizado, porque todo eunuco é prosélito, ele não pode entrar porque ele não é daquela linhagem, ele tinha que ser batizado. Então agora ele é batizado, e Filipe, agora eu vou seguir com ele, diga glória a Deus, eu vou com ele, vou montar o trabalho. Deus quer tirar você desse deserto. Quando Deus tira você desse deserto, Deus te dá o melhor para você. Você crê nisso? Levante a mão e glorifique o Senhor. Amado, nós estamos no último mês do ano. Deus está prometendo nesta noite te tirar de algo que você está vivendo, de algo que você está passando, e essa palavra é profética, essa palavra é poderosa. A palavra diz que quando Filipe falou, agora eu estou bem, agora eu vou montar um negócio tremendo. Olha o que diz a palavra no verso 37. E disse Filipe a eunuco, se crê de todo o coração, e respondeu ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele batizou. E no verso 38, pode botar o verso 38? Pode ler comigo? Filipe agora falou, sou pai na fé, diga glória a Deus. Olha só que bênção, a palavra bênção do Senhor. E quando Filipe acha que está agora no auge, o que o Espírito faz? Olha só, Marco, o que o Espírito faz? No verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Diga glória a Deus. Filipe foi arrebatado, amado. Filipe agora está sem o caminho do deserto, está, sabe aonde? Azoto. Azoto é um lugar maravilhoso. Azoto é beira do mar Mediterrâneo. Azoto é lugar de bênção, de apóstolo, diácono. Deserto agora ele está em Azoto, diga glória a Deus. E se você ler, Filipe tomou Azoto todo, porque a família de Filipe era profética, diga glória a Deus. Toda a família de Filipe era uma família profética, diga aleluia. E eu quero mostrar para você como é que era. Abre em Atos, capítulo 21, versículo 8 e 9. Vamos ler. Quem pode ler? E 9. Oh, glória!
glória a Deus. A filha de Filipe era profeta, amado. Deus quer mudar a sua vida, quer tirar você desse caminho. Você crê nisso? Levante a mão e glorifica o Senhor. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nesta noite. Eu quero orar por você em nome de Jesus, para que você saia desse caminho que você está vivendo. Se você crê, é para quem crê, diga glória a Deus. É para quem crê. Se você crê, você vai vir aqui na frente, você vai botar na mão do Senhor algo que você está vivendo nesse deserto do caminho que você está passando. Isso é uma palavra profética, é uma palavra de Deus. Eu não sei qual é o deserto do caminho. Nós estamos no último mês de 2025, já entrando a 2026. Deus está falando que na beira do caminho Ele tirou aquele homem do deserto, diga glória a Deus, saindo do caminho de deserto. É só para quem crê, diga glória a Deus. Se você crê, nós vamos orar a Deus nesta noite. O Espírito Santo vai te encher e você vai ser cheio do Espírito. Começa a orar aí em nome de Jesus.